Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, a partir do verso de número 8. Diz assim o texto: Se em uma província vês um pobre oprimido, e as leis e a justiça violadas, não fiques perplexo. Quem está no alto tem sempre outro mais alto que o vigia, e sobre ambos há outros ainda mais altos. O proveito da terra a todos pertence, até mesmo o rei se serve da agricultura, e por ela e seus trabalhadores deve zelar. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente isso também é ilusão e vaidade. Onde aumentam os bens, aumenta o número daqueles que os devoram. Que vantagem trazem os bens ao seu proprietário, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Com muito ou coma pouco, o sono do trabalhador é gostoso, mas o rico farto nem ao menos consegue adormecer em paz. Há um mal terrível que observei debaixo do sol: riquezas que o dono avarento acumula para a sua própria desgraça. Basta um mau negócio e tudo poderá se perder. Se tiver um filho, esse ficará de mãos vazias. O ser humano saiu nu do ventre de sua mãe, assim como vem ao mundo, assim parte deste. De todo o trabalho em que se extenuou, nada poderá levar consigo. Mas há ainda outro mal doloroso: concluir ao final da vida que simplesmente correu atrás do vento. Do mesmo modo como veio, assim vai. Consome todos os seus dias perambulando nas trevas, sofrendo grandes desapontamentos, doenças e amarguras. E na experiência da vida descobre que o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar do resultado de todo o trabalho realizado debaixo do sol durante os poucos anos que Deus lhe concede, porque esta é a sua porção e recompensa. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é presente de Deus. Esta pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, pois Deus o mantém ocupado, desfrutando as alegrias do seu coração. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Um texto de sabedoria, em linguagem poética, que essa manhã eu desejo que deixe as páginas do livro do Pensador e de alguma forma se torne realidade e materialidade na sua vida. Em 2013, eu e Fabiana fizemos uma viagem com o pastor Caio Fábio, uma jornada pelas trilhas de Paulo, dos apóstolos e de Jesus. E eu confesso que é um projeto com o qual eu sonhei toda a minha vida. Eu nunca tive desejo assim de conhecer aqueles lugares mais famosos. E pensava, se Deus me permitir, ótimo. Mas eu sempre tive um desejo muito grande de andar por aquelas terras. E assim foi. Nós embarcamos no Rio de Janeiro e partimos para a França, da França para a Turquia, depois a Grécia e em seguida Israel. 16 dias numa empreitada alucinante de visita às principais cidades do Novo Testamento. Nós chegamos à Grécia exatamente no meio dessa crise atual que eles agora estão enfrentando. E naquele momento os gregos já sofriam com os efeitos de uma crise econômica muito profunda, com desdobramentos para toda a sociedade. Eu não sei se você acompanhou as notícias, mas na última terça-feira, dia 30 de junho, a Grécia deu um calote de 1,6 bilhões de euros no FMI. E, além disso, ela está impedida de receber qualquer tipo de ajuda externa do fundo, porque tem um débito ainda para ser pago
que foi contraído de 245 bilhões de euros, não só com o FMI, mas também com o Banco Central Europeu, e agora o colapso econômico é iminente. Os bancos estão sem dinheiro, os saques são todos controlados. Há uma imagem hoje dantesca na página do UOL, um aposentado sentado chorando na frente de uma agência porque tentou sacar o dinheiro e não tinha disponível. A Grécia tem hoje uma taxa de desemprego da ordem de 25% e uma dívida pública de 180% do PIB. E nesse momento, os gregos estão decidindo os rumos do país para os próximos anos. Está acontecendo um plebiscito para que a população se manifeste ou com o sim, conforme deseja o premier Tsipras, que deseja que a Grécia não pague a dívida e negocie novas bases com os credores, ou votem com o não, conforme deseja a União Europeia, representada pela primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que vai implicar em pagar a dívida, adotar medidas ainda mais austeras e permanecer como país integrante do bloco do velho continente. O problema recente da Grécia é muito parecido com o problema de outros países, inclusive do nosso. É má gestão, gastar mais do que arrecada, inflação alta, que gera um endividamento público, além de uma população que se aposenta muito cedo e que não gosta de pagar impostos. Com as dívidas veio a recessão e os efeitos são desastrosos, sobretudo na classe média. 5 anos ininterruptos de crise e eles não sabem nada. Eles não sabem nem o que é crise. Eu, quando estive na Grécia, conversei muito com a nossa guia, que era brasileira e que era também casada com um grego. E ela revelou que, historicamente, a Grécia era um país que vivia esbanjando, com um crédito muito fácil, e esse crédito era normalmente utilizado para a compra de bens de consumo. Disse que o grego tinha uma casa na cidade, uma casa na praia e uma casa no campo. E que era muito comum famílias terem 4, 5, às vezes 6 automóveis, automóvel de passeio, automóvel do estilo van, um automóvel para fazer trilha, e estava falando como eles desperdiçavam um estilo de vida muito supérfluo. Sendo um povo orgulhoso, o efeito da crise é ainda maior. A perda do status quo das famílias, a necessidade de rever gastos e cortar esses gastos desnecessários, fez milhares de pessoas entrarem em depressão. Separações aumentaram e também, desgraçadamente, o número de suicídios. Pois bem, o FMI quer que essas dívidas sejam pagas, e sempre com juros bem abusivos, às custas de medidas muito austeras, que são necessárias, mas que produzem um custo social altíssimo e achata ainda mais o país. No final das contas, o que os credores querem é o seguinte: ou dá ou desce, sai da zona do euro e amarga viver como um país isolado em meio a um continente riquíssimo e poderoso. E aí, depois de ver todas essas notícias, eu me lembrei do que nós estamos vivendo por aqui. Os desmandos do governo, a corrupção, o achatamento social, o desemprego, a inflação. E isso não é novidade para a gente. Mas eu não quero falar de economia hoje, nem de política, que são macro problemas dentro desse contexto. Mas eu queria tratar dos efeitos da crise na vida das pessoas, ou seja, eu quero entrar na questão dos micro problemas. E eu sou muito procurado por gente enfrentando dificuldades dessa ordem. Normalmente essas crises são o resultado de um apetite exacerbado pelo supérfluo. E eu vejo gente aflita, ansiosa, financiando os desejos da sua alma com a agiotagem
da sua vida. E os desdobramentos normalmente são dantescos. Gente amputada nas suas emoções, fastiosa de esperança, sequestrada por circunstâncias perversas, criadas a partir das escolhas mais dramáticas possíveis. É gente que foi seduzida pelo impulso, pela tirania da felicidade a qualquer preço, pelo prazer de curta duração, pelo culto ao capricho, pela divinização das coisas e pela imposição do imediato. E eu tenho uma questão essa manhã. Como é que anda a sua vida nesses tempos de crise? Você está desempregado? Você está endividado? Você está sofrendo, achatado, quem sabe, na sua condição econômica, sem expectativas no seu trabalho, e talvez você imagine, se eu tivesse dinheiro, nada disso estaria acontecendo. Qual é a extensão da desarrumação que essa crise provocou, eventualmente, em você ou na sua família? Você é vítima de tudo isso. Essa manhã eu queria tratar desse tema, utilizando o sábio do Eclesiastes, num texto tão atual, que se aplica tão bem à nossa realidade de vida. Mas eu não quero fazer isso sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós queremos entrar na Tua presença, sempre com bom coração e com boa consciência, de tal forma que nós possamos rever a nossa existência, as nossas práticas, as nossas prioridades, e sobretudo, Senhor, que nós possamos tomar decisões, fazer escolhas, remediar caminhos, porque esse é um tempo difícil, e Tu tens nos ensinado, Senhor, a viver de forma simples, e a buscar as coisas pequenas, nas quais há alegria para o coração. Eu te peço que essa manhã Tu nos expanda a capacidade de compreender a Tua palavra e, sobretudo, a necessidade de torná-la prática na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. A minha paixão por Eclesiastes não se esconde, está gravada e filmada em muitas mensagens sobre esse pequeno livro, que revela a experiência de um homem idoso, experiente, sábio, que de uma torre observa a vida e tudo o que acontece e constata que existir sem Deus é absurdo, e no seu tratado ele começa a mostrar os desencontros, as discrepâncias, as interjeições da vida. E por isso é uma leitura que eu acho indispensável. E nesses dias que vivemos, Eclesiastes é quase que um jornal do dia. Os especialistas, sobretudo depois das descobertas lá de Qumran, no Mar Vermelho, atestam que Eclesiastes foi escrito provavelmente em 935 antes de Cristo. Então nós estamos aqui nas nossas mãos com uma literatura de aproximadamente 3.000 anos. Num mundo muito diferente do nosso e numa sociedade muito distante da nossa, mas curiosamente as questões que ele trata são atemporais. E na verdade o texto é uma arquetipia, ele serve para qualquer sociedade, em qualquer tempo, e revela de uma forma muito clara as ponderações sobre esse tema de finanças na existência. A observação desse sábio recai justamente sobre a aplicação do dinheiro na vida. O dinheiro não é nada e o dinheiro é tudo. O dinheiro foi tratado nas Escrituras como algo que pode produzir coisas boas, mas também como algo que pode destruir. O texto nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor que coloca o dinheiro não mais como coisa,
e não mais como servo, mas o eleva à categoria de uma potestade, de um Deus. Quando o dinheiro é cultuado como Deus e quando o dinheiro é adorado como Deus, ele se torna uma potestade espiritual. A Bíblia o chama de Mamon, um Deus que se alimenta da vaidade e de todos os apetites da alma, num círculo vicioso que não termina nunca. E, portanto, isso causa, sem dúvida alguma, um prejuízo enorme. Eu sou testemunha do que o dinheiro faz. Aqui e ali a gente está aconselhando pessoas que tiveram a sua existência, a sua empresa, os seus negócios, a sua família, as suas relações alteradas por conta do dinheiro. E isso, obviamente, se agrava em tempos como o que nós vivemos, nessa sociedade líquida, usando aqui um conceito de Zygmunt Bauman, nesse tempo onde os sólidos, onde a consistência das coisas se perdeu, nessa sociedade dos imediatos, que nós queremos as coisas de forma rápida e de preferência sem nenhum esforço, nessa sociedade dos descartáveis, onde tudo se coisificou, onde a gente ama os bens e usa as pessoas, nessa sociedade da impermanência, onde tudo é relativizado e onde nada duradouro consegue subsistir, nem mesmo as relações humanas, nessa sociedade que cultua o prazer, nesse tempo onde as pessoas precisam ser felizes a qualquer custo e estão dispostas a fazer escolhas e tomar decisões que as viabilize a chegar nos seus objetivos. E, obviamente, um viver dessa natureza produz os desdobramentos mais trágicos que você possa imaginar. Para bancar esse apetite da alma, essa alma que pode ficar sem limite, a conta é muito alta. E normalmente as pessoas financiam esses juros com a própria vida. E essa manhã eu queria lhe trazer aqui 5 conselhos do sábio do Eclesiastes sobre a relação que nós podemos e devemos ter com o dinheiro. Se você quiser voltar aí ao texto, a mensagem é expositiva, eu vou tirar tudo dele. Primeira coisa que o sábio nos ensina é que não há limite para subir na escalada social. Quanto mais você sobe, mais as coisas se tornam insuportáveis. Veja aí no verso de número 8. Se em uma província vês um pobre oprimido, e as leis e a justiça violadas, não fiques perplexo. Quem está no alto tem sempre outro mais alto que o vigia, e sobre ambos há outros ainda mais altos. Ou seja, não há limite para você subir nessa escalada. Se você está disposto e se você colocou como a sua prioridade existencial galgar essa pirâmide, conquistar esses espaços, saiba, não há limite para isso. Quanto mais você sobe, mais você quer subir. Quanto mais você almeja posições, mais as posições que estão acima destas vão lhe conquistar, vão lhe desafiar. E, obviamente, com isso, eu não estou dizendo que você deve ser medíocre, que você deve ser uma pessoa que se satisfaz e que não tem uma ambição sadia de crescer. Mas aqui eu estou falando daquele ciclo vicioso de alguém que imagina que num crescente social vai encontrar uma pacificação para o ser. E o que o sábio nos ensina, e obviamente o que eu constato e observo na existência de muitos, é que quanto mais o sujeito cresce, mais ele quer crescer e mais ele fica tendo que lidar com coisas que são insuportáveis. Porque obviamente isso mexe com o seu estilo de vida. Porque obviamente isso mexe com as demandas com as quais você tem que se envolver.
E, obviamente, não raras vezes, para você subir, você tem que fazer muitas concessões. Você tem que relativizar muitas coisas. Você tem que afrouxar muitos valores e muitos princípios. Você tem que se tornar mais complacente com uma série de questões que, na verdade, elas são inegociáveis. Olha, eu conheço pessoas que ficaram irreconhecíveis, porque fizeram uma escalada social. E parece que quanto mais rápido é esse crescimento, tanto mais danoso ele se torna, como se a pessoa não estivesse preparada para lidar com aquela transição tão abrupta, tão violenta, para sair, às vezes, de um estilo de vida muito simples, muito regrado, muito limitado, e de repente ter nas suas mãos todas as possibilidades, e ter nas suas mãos o mundo aos seus pés. É muito conhecido o fato de jogadores de futebol que acabaram fazendo contratos milionários. Durante muitos anos eles fizeram muitas besteiras, ao ponto de que hoje existem empresários, pessoas profissionais, para cuidar da carreira desses garotos, porque nem a família estava preparada para lidar com isso, nem eles próprios, e, portanto, se soube de muitos casos de gente que ganhou muito dinheiro e acabou perdendo tudo, e depois que se aposentou, não tinha sequer aquele recurso mínimo para tocar a vida com simplicidade. Não há limite para você subir na escala. E o sábio de Eclesiastes diz: olha, sempre que você sobe, tem um outro acima de você. E sempre que você conquista, ainda tem mais coisa para você conquistar. E se você entregar o seu coração a isso, você vai viver nessa angústia de olhar sempre para cima. E o seu coração acaba desenvolvendo uma coisa terrível, que é a inveja. É você ter a inveja e você desejar alcançar e ocupar o lugar que um outro tem, e fazer coisas que o outro faz, e viver a existência que o outro vive, e você acaba deixando de ser você mesmo, e o seu referencial se torna um homem de carne e osso, e você coloca como meta na sua vida chegar nesse topo dessa pirâmide. E, via de regra, quem chega lá, chega pagando um juro muito alto, chega passando por cima de muita coisa e de muita gente. Sobe, sim, na escala da sociedade, mas desce, e desce abruptamente naquilo que Deus entende que seria o melhor. A segunda coisa que o sábio do Eclesiastes nos ensina é que o apetite pelo dinheiro é uma espiral sem fim. E, desgraçadamente, essa fome nunca poderá ser saciada. Veja aí o verso 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente isso também é ilusão e vaidade. Poder e dinheiro são coisas que andam de mãos dadas. Normalmente elas estão juntas, mas é possível que eventualmente elas andem separadas. O sábio ensina que você ter esse dinheiro e você amar a esse dinheiro vai desenvolver um tipo de apetite do qual a alma nunca se sacia. A boca desses que são voluptos em obter recursos só se sacia com a terra da sepultura. Esse desejo incontrolável pelo dinheiro cria uma espiral. E essa espiral começa e termina sempre no mesmo ponto. É um círculo vicioso. E diz que quem tem isso nunca se sente feliz com os rendimentos que possui. É uma coisa curiosa. O sujeito ganha R$1.000 e ele diz: não dá, é pouco.
eu não consigo fazer as coisas que eu preciso. Aí ele ganha 5 mil, aí ele diz, não dá. É muito pouco para fazer as coisas que eu preciso. Aí ele ganha 10 mil, aí ele diz, não dá. Infelizmente, é muito pouco para fazer as coisas que eu preciso. Aí ele ganha 30 mil, e ele diz, não dá. Infelizmente, é muito pouco para fazer as coisas que eu preciso. Porque quanto mais você ganha, tanto mais você gasta. Você já deve ter visto economistas falando sobre esse nível de comprometimento da renda, e esses livros de autoajuda, tipo aquele do pai e do filho, né? Pai rico, pai pobre, que ensinam a você administrar recursos, sempre alerta para o fato de que quanto mais você tem, mais você também gasta. Quanto mais você recebe, mais você é seduzido pelo mercado para fazer coisas, para adquirir coisas, para comprar serviços e produtos que lhe façam se sentir confortável e de alguma forma sacie esse desejo. O problema é que normalmente esses produtos e serviços eles ultrapassam a sua capacidade de endividamento. E aí você começa a ter que ganhar mais para poder ajustar as suas despesas àquilo que você ganha. E isso se torna um círculo vicioso, e não só vicioso, mas angustiante. A gente lá em casa agora, a gente teve que fazer uma série de reduções. Eu imagino que todo dono de casa, toda dona de casa, todo empresário está revendo, né, a sua planilha de custos, as suas despesas. A gente cortou algumas coisas e, obviamente, isso implica em sacrifícios, né? Você se adequar a uma situação nova. E, via de regra, a gente não quer fazer esse tipo de adequação. Aí a gente acha que a gente deve, não, vamos trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, ou vamos buscar uma atividade que seja mais rentosa, ou então vamos tentar, dentro daquilo que a gente já faz, fazer de uma outra forma, de tal maneira que sobre mais dinheiro. E assim muitos enveredam em alternativas existenciais perigosíssimas. Nós estamos diante aí de um escândalo sem precedentes nessa Operação Lava Jato, de corrupção. E não só no Brasil, mas a gente vê que o problema é no mundo inteiro. Você vê o escândalo da FIFA, e você vê aí pessoas sendo corrompidas e corrompendo, e isso é um problema da nossa sociedade, da nossa geração. Por quê? Porque as pessoas sempre querem mais. A Rita Lee fez uma música na década de 80, se não me engano, em que ela dizia: quanto mais tem, mais quer. Rei pé de chinelo, quanto mais tem, mais quer. Sim, é verdade. E o sábio está dizendo: olha, quem tem dinheiro e vive apaixonado por ele, esse dinheiro nunca lhe basta, nunca é o suficiente, ele nunca está em paz e ele nunca encontra a felicidade com os seus rendimentos. A pessoa vive sempre angustiada, ele vive sempre achando que está faltando, ele está sempre se comparando com o outro que tem mais. Ele está comparando o carro com o carro do outro, a casa com a casa do outro, a roupa com a roupa do outro, as férias do outro com as férias que ele tem, ou até com as férias que ele não tem, a comida que ele come, o seguro de saúde que ele tem, e ele vive sempre insatisfeito. Ao invés de ser o desenvolvimento de um coração agradecido, por ter comida na mesa e estar com saúde em casa, porque isso não tem preço, ao invés de desenvolver um coração que esteja sempre reconhecendo a bondade de Deus, não, é sempre um coração murmurador, é sempre uma alma que faz comparação entre ele e os outros, e isso o impulsiona a querer mais. Eu vi os depoimentos de alguns dos possíveis réus dessa Operação Lava Jato, desses que fizeram delação premiada, e um deles, aquele Paulo Sérgio,
ele fala, olha, o cara começa e depois não para mais, porque um abismo chama o outro, porque você ganha 1.000 e aí você quer ganhar 10.000, você ganha 10.000, aí você quer ganhar 100.000, você ganha 100.000 e você quer ganhar 1 milhão, e esse negócio não tem um freio, e esse negócio não tem um fim. É como você trabalhar com situações onde existe suborno. Suborno sempre começa com valores menores e depois vai levando a pessoa a entrar num círculo vicioso e você não sai mais daquilo e você fica preso àquilo. É o caso da Petrobras. Quem trabalha com o governo sabe que aquilo é um modus operandi, aquilo ou você faz ou você não entra no jogo. Ou você participa ou você cai fora. E aí vai do apetite de cada um e vai do caráter de cada um, se vai se render para participar daquele conluio, daquela ciranda de corruptos e corruptores, ou vai tomar uma decisão e vai dizer, eu vou viver como um homem pobre, mas vou deitar de noite e vou conseguir dormir, não vou viver na ilusão e na vaidade, eu quero ter paz e eu quero ser feliz. E é isso que o sábio está nos ensinando. Terceiro lugar, ele diz que quem aumenta a riqueza é também alguém que aumenta as suas preocupações. A vida é tanto melhor quanto menos complexificada for. Veja aí os versos de número 11 e 12. Onde aumentam os bens, aumenta o número daqueles que o devoram. Que vantagem trazem os bens ao seu proprietário, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos? Coma muito ou coma pouco, o sono do trabalhador é gostoso, mas o rico, farto, nem ao menos consegue adormecer em paz. Olha, ele diz que aquela pessoa que aumentou a riqueza, não só aumentou os custos, mas também aumentou as suas preocupações, porque diz, olha, quanto mais rico você é, mais gente tem querendo depender de você. Mais gente chega querendo tirar proveito de você. Mais amigos do uísque e amigos da boa vida e amigos dos canapés e amigos das festas vão se aproximar de você. E são aqueles amigos circunstanciais, porque ai de você se tiver algum tipo de problema ou se enfrentar dificuldade, esses mesmos que frequentavam e lotavam a sua casa serão os primeiros que vão desaparecer, com medo que você lhes peça algum empréstimo. E olha, meu irmão, eu estou falando isso de uma posição muito privilegiada, tendo lidado já com muita gente que enfrentou esse tipo de situação. Ele diz que onde aumenta a riqueza, também aumenta a quantidade enorme de preocupação. O rico está sempre angustiado, ele está sempre olhando quanto é que deu a bolsa, ele está sempre olhando quanto é que a taxação do dólar, do euro, ele está sempre preocupado com a segurança, ele está sempre preocupado com o sócio, ele está sempre preocupado com o prestador de serviço, porque ele tem muito medo de ser enganado, ele tem muito medo de ser passado para trás. E diz aqui o texto que o que come pouco e o que vive de uma forma simples, o que tem uma vida que é mais regrada, ele deita e dorme. Mas que o rico não consegue se fartar dos seus bens e não consegue também adormecer em paz. Você lida com pessoas que têm muito recurso, elas são pessoas que vivem sempre alerta. É gente que está sempre com aquela suspeição de que algo de mal pode acontecer. Eu não sei se você assistiu aquele filme Wall Street 2, com Michael Douglas, que é um clássico, e o slogan do filme é: o dinheiro nunca dorme. De fato, o dinheiro nunca dorme, e aos seus possuidores ele também nunca deixa dormir. A expressão dormir no ponto significa aquele que deu bobeira, aquele que não ficou atento, aquele que não estava ligado, e aí veio uma circunstância e você acabou sendo passado para trás. Não estou com isso dizendo que você não deve ser alguém que aproveita oportunidades. Eu sou empresário e estou sempre em busca
de alguma oportunidade, de algum negócio, de uma parceria, de uma venda melhor, de desenvolver um novo produto, de alavancar novos serviços, mas que isso não se torne uma neurose, uma fixação obsessiva, que isso não domine você e que você possa chegar em casa de noite e saber que os problemas ficaram no escritório e saber que o computador foi desligado no escritório. Eu tinha um hábito muito ruim de levar muita coisa para casa. Eu tinha 4 expedientes, era 3 no escritório e o 4º era em casa. E obviamente isso me trouxe muito prejuízo. E houve uma época da minha vida em que eu fiquei louco. Eu queria ganhar o mundo inteiro mesmo. E queria ficar milionário a qualquer custo. E comecei a entrar numa roda viva de trabalho, ao ponto de trabalhar 16 horas por dia. E obviamente uma pessoa que chega num estágio desse, e na minha área de tecnologia a gente chama de workaholic, viciado em trabalho, a sua alma já está completamente doente. E eu me lembro que eu me deitava para dormir extenuado, completamente exausto, e eu dormia assim 2 horas, e eu me acordava no meio da noite, porque eu estava com alguma ideia, alguma coisa estava surgindo, e eu tinha que anotar, e eu tinha que levantar, e eu tinha que voltar para o computador, para fazer um teste naquilo que eu tinha pensado, e era uma coisa asfixiante. E o sábio do Eclesiastes diz, olha, aumente riqueza, que junto com ela você vai aumentar a preocupação. Você vai ter que aumentar o muro da casa, você vai ter que botar cerca elétrica, você vai ter que botar câmera, você vai ter que contratar executivos para ficar analisando o mercado, você vai se preocupar se a empresa que você está investindo está bem ou está mal na bolsa, você vai começar a ter uma série de preocupações que você antes não tinha. E olha, eu estou sendo muito simplista aqui, só para exemplificar, além da enormidade de gente que vai passar a depender de você. Se você for um empresário, por exemplo, se você for um empresário sério, você vai olhar para aquela multidão de gente e isso vai dar um frio na sua barriga. Olha, eu já cheguei a ter perto de 50 funcionários, e eu vou lhe dizer, eu gostava mais da minha empresa quando ela tinha 10, porque você vê aquela gente todinha e você fica pensando, meu Deus, se eu fizer um negócio errado, se eu tomar uma decisão errada, se acontecer uma mudança no mercado, essa gente toda vai estar comprometida. E ali são famílias, e são sonhos, e são esperanças, e tem gente que está se casando, e tem gente que está comprando um imóvel, e tem gente que está fazendo uma cirurgia para um parente que está com uma enfermidade grave, e ali você tem dramas dos mais diversos. E você olha, e você vê, e você percebe que de alguma maneira você está comprometido com aquilo. E que se alguma coisa acontecer de errado, ou se você fizer alguma coisa errada, toda aquela gente vai sofrer. E toda aquela gente vai ser impactada, e sonhos vão se desmoronar. Eu observo essa passagem e vejo pessoas que eu conheço, que tinham uma condição boa na vida, que eram pessoas de classe média, alguns até de classe média alta, e que se tornaram ricos. E eu olho para eles, eu me encontrei inclusive com um recentemente no avião, e vim conversando de uma cidade do Centro-Oeste para Recife, e eu percebi que já não era mais a mesma pessoa. Os valores já não eram mais os mesmos, a alma já exalava coisas diferentes. E aí, a semana retrasada, lá no aniversário de Fabiana, conversando com um amigo em comum, ele me disse, de fato, já não é mais a mesma pessoa. As preocupações já são outras, os empreendimentos são outros, já não consegue mais deitar e dormir em paz, porque onde aumentam os bens, também juntamente aumentam as preocupações. Em quarto lugar, o medo e a insegurança que a perda do dinheiro produz, se transforma na angústia de existir. Veja aí versos 13 e 14. Há um mal terrível que observei debaixo do sol, riquezas que o dono avarento acumula para a sua própria desgraça. Basta um mau negócio e tudo poderá se perder. Se tiver um filho, este ficará de mãos vazias. Olha, ele diz
que observou debaixo do sol uma coisa terrível. Alguém que tem muita riqueza e, para a sua própria desgraça, se tornou alguém avarento. E ele vive naquela ansiedade, naquele medo de que aquilo possa, de repente, desaparecer. Ah, como eu já convivi com gente assim, que morre de medo de perder a posição social que tem, perder a casa que tem, o carro que tem, a admiração que conquistou, os recursos que conseguiu captar, e vive nessa insegurança eterna que se transforma, na verdade, na angústia de existir. O sábio nos ensina aqui que esse que acumula dinheiro dessa forma, acumula para a sua própria desgraça. Que situação terrível. Aquele que não consegue usufruir do que tem porque fica nessa angústia. Eu me lembro que, há uns anos atrás, uma coisa que me marcou muito, eu assisti uma entrevista de Hermínio de Moraes, que era para mim o maior empresário, né, da minha geração, pelo menos, que eu vi, né? Presidente do Grupo Votorantim, que é um dos grupos mais sérios, mais bem-sucedidos do Brasil. E ele, na entrevista, estava na sua casa. E a casa, assim, uma mansão extraordinária em São Paulo, um jardim belíssimo, assim, e do lado uma piscina enorme, com aquela água bem limpa, bem azulzinha, e ele sentado assim na beira, numa cadeira de campo, com o jornalista entrevistando. E aí, um certo momento da entrevista, o jornalista dizia: olha, mas essa casa que o senhor mora, uma casa tão bonita, de família, dizendo que tinha herdado da família. E aí ele perguntando, né, e essa piscina aqui, o senhor tem costume de mergulhar, de fazer um relaxamento e tal? Ele disse: não, nunca entrei. E ele devia ali já ter mais de 60 anos, e revelou que ele nunca entrou na piscina. Ele nunca se deu a esse desplante. Ele nunca se deu a esse exagero de dar um mergulho na sua própria piscina. Por quê? Porque talvez ele estivesse preocupado com o destino das suas riquezas, e tão angustiado e tão oprimido por tantas decisões e por tantas demandas que um empresário dessa envergadura, que é o presidente de uma holding enorme, tem que tomar e tem que fazer, que ele não se sentia com apetite, com desejo, com vontade, com até necessidade de relaxar, de entrar numa piscina, de curtir o tempo com aquelas pessoas que você ama, de sentar numa mesa para jogar conversa fora, de sair com os filhos, de poder fazer um passeio curto, né, daqueles que a gente se diverte. Normalmente essas pessoas, elas não têm vida. Elas vivem para trabalhar e elas trabalham para viver. Como disse o pastor Caio, a existência se resume ao espaço que fica entre a boca e o prato. O sujeito come para trabalhar e trabalha para comer. E isso se transforma na única razão de existir. E pior do que isso é essa angústia latente, constante, inseparável. Esse medo da pessoa de que alguma coisa possa desconstruir aquele império que foi levantado. Uma alteração na bolsa e, de repente, tudo foi por água abaixo. Um dos índices mais altos de suicídio nos Estados Unidos foi no crash da bolsa, na depressão de 30, quando ali houve uma queda brusca das maiores companhias e houve um nível de endividamento enorme no mercado. Pessoas que tinham fortunas enormes, de repente, se viram praticamente falidas. E isso produziu uma quantidade enorme de suicídios, porque a pessoa diz: eu não vou mais conseguir viver se você me tirar essas coisas. No Brasil aconteceu algo semelhante, guardadas as devidas proporções, quando houve aquele confisco do dinheiro da poupança ali no plano Collor. Quem tem um pouco mais de idade lembra disso. A gente que não tinha dinheiro não sofreu nada, mas tinha gente que perdeu milhões de cruzeiros na época e ficaram limitadas a fazer saques muito restritos,
e entraram em pânico, em colapso, se desesperaram, porque se viram na iminência de perder aquilo que haviam construído. E Paulo nos ensina, olha, não entesoure, não faça da sua vida um altar onde você sacrifica pedra preciosa e ouro, porque tudo isso vai se queimar com o tempo, tudo isso é como uma palha, não vai ficar absolutamente nada. O sábio nos ensina que viver essa existência desse rico que é avarento e acumulou para a sua própria desgraça, que a existência se torna uma angústia, você dorme angustiado e você acorda angustiado, com medo, inseguro que alguma coisa aconteça e que o seu eixo existencial se altere e que a sua segurança se perca. E graças a Deus, que eu posso dizer com muita propriedade que a minha confiança está no Senhor. O salmista diz, não se abalará, porque nós esperamos no Deus da nossa salvação. Tão certo como vive o Senhor, nós seremos poupados e guardados do dia da calamidade. Quinto lugar, o sábio nos ensina que a vida precisa encontrar o seu propósito e os seus significados. Fomos criados para repartir, não para ajuntar. Veja aí o verso de número 15. O ser humano sai nu do ventre de sua mãe. Assim como vem ao mundo, assim parte deste. De todo o trabalho em que se extenuou, nada poderá levar consigo. Mas há ainda outro mal doloroso, concluir ao final da vida que simplesmente correu atrás do vento. Do mesmo modo como veio, assim vai. Eu li recentemente um texto de uma enfermeira num hospital nos Estados Unidos que lidava com doentes terminais. E aí ela escreve, né, esse artigo, essa crônica, falando sobre as coisas que ela mais ouvia desses pacientes que estão morrendo, que foram vitimizados por doenças incuráveis. E uma das coisas que ela mais ouvia era que as pessoas iriam dar um destino diferente ao dinheiro que haviam conquistado. De todo o trabalho que se extenuou, nada você vai levar com você. Eu já fiz muitos sepultamentos. Já fiz sepultamentos de gente muito rica e já fiz sepultamento de gente muito pobre. Apesar do cemitério ser diferente, a vala é do mesmo tipo. Cabe uma pessoa, a terra para a qual se desce é a mesma, o verme que vai comer é o mesmo. Não tem verme classe A e verme classe C. E eu tive que passar na minha vida por uma experiência que é traumática, mas é enriquecedora. Eu não vou dizer que eu recomendo que você faça, porque não é uma coisa para todo mundo. Mas eu fui tirar os ossos de meu pai depois de 2 anos que ele faleceu. E é uma cena muito chocante, você abrir um caixão e tirar os ossos, até pela forma como a pessoa faz, porque quem está fazendo aquilo não está enterrando, nem desenterrando seu pai, sua mãe, seu irmão. Ele está fazendo aquilo ali com um bocado de osso. Para ele já não há mais nenhum sentimento. E eles são muito mal treinados também em relação a isso. Mas é uma cena muito chocante, porque você vê tudo que a pessoa foi, toda aquela imagem que você tem, e você guarda aquele carinho e aquela reverência por aquela pessoa que lhe criou, que lhe educou, que esteve com você nos momentos dramáticos da sua vida. E quando você vê ao que se resumiu a pessoa, você vê o que é o ser humano, o que é que sobrou dele. Por isso que, acho que se eu fosse ateu e quando visse aquela cena, eu me converteria, porque não pode ser, o propósito da existência não pode ser terminar no pó. Nós somos muito mais do que essa casca que nos envolve. Nós somos um espírito à semelhança de Deus que nos criou. E conforme a Escritura, nós receberemos um novo corpo. Ainda bem, porque eu não estou muito satisfeito com esse, eu vou receber um novo. E eu espero que o novo venha pelo menos 25 quilos mais enxuto do que esse. Se bem que eu posso trabalhar nisso ainda agora, mas o corpo novo que eu vou receber, a Bíblia diz que ele é glorioso, não é corruptível como esse. Ele não se desgasta, ele não vai sofrer as intempéries do tempo, ele não está sujeito à doença,
ele não será um corpo finito, corruptível, né? Mas é uma cena muito chocante, porque você vê a pessoa resumida num saco de osso. E aí o sábio do Eclesiastes está dizendo o seguinte: do que adianta o trabalho que você se extenuou a vida inteira se você não leva nada com você? Todos os sepultamentos que eu fui e os muitos que eu fiz, eu não vi o defunto levando cartão de crédito, não vi ele levando escritura de imóvel, eu não vi ele levando euro nem dólar, eu não vi o carro sendo enterrado com ele. Nós vivemos na sociedade contemporânea, nós não somos faraós, porque o faraó morria e aí enterrava com o faraó um bocado de riqueza e também as pessoas mais próximas. Então, quando o faraó morria, as mulheres do faraó iam junto também para ir para o além com ele, né? Mas você, imagina que você não é um faraó, né? E você não vai levar ninguém quando você morrer junto com você. Portanto, o sábio já nos adverte, dizendo: olha, você veio nu para o mundo, sem nada, e você voltará, sem nada do que você conquistou. E o que é que nos aguça o coração e a consciência diante de algo dessa envergadura? É que nós fomos feitos para repartir. Eu fico muito triste quando eu percebo algumas pessoas que enriqueceram. Fico, sobretudo, triste porque a grande esmagadora maioria não entende que aquilo foi um favor de Deus, que aquilo foi uma concessão e uma permissão de Deus, pelas habilidades que a pessoa tem, né, para ganhar dinheiro, mas jamais para que ela possa fazer disso o seu sentido existencial, jamais para que ela viva numa vida nababesca, onde tudo sobeja e ao seu redor tem gente passando necessidade das mais extremas e às vezes da própria família. E a pessoa não se solidariza, e a pessoa não se envolve, e a pessoa não se aproxima, e a pessoa não acolhe, e ela de alguma maneira não reparte aquilo que lhe sobra. Portanto, eu acredito que eu e você somos seres que fomos feitos para partilhar, para repartir, para dividir, para usufruir da alegria do outro. Eu e Fabiana, a gente conversa muito e fala sobre o futuro de Gabriela, dizendo que a gente vai fazer o que a gente puder, e sempre fazer em vida, né? Porque existe às vezes aqueles pais que dizem assim: não, eu estou juntando para deixar para ele muito dinheiro depois que eu morrer. Aí o sujeito perde a oportunidade de partilhar de momentos maravilhosos com os filhos, com os netos. Por quê? Porque aquele apego, aquele amor ao dinheiro fez com que você morresse com tudo que você tinha e não usufruísse esses momentos que se tornam momentos maravilhosos, porque você guardou só para si. Ah, não, eu quero fazer o que eu puder fazer em vida. Eu, se no dia que morrer tiver com a conta do banco zerada, está de bom tamanho. Eu só não quero deixar dívida para minha mulher. Mas se no dia que morrer a gente ligar e dizer: olha, a conta do seu marido está zerada, e aí Fabiana vai dizer: é porque ele planejou para ser assim mesmo. Ele não ficou nada. Tudo o que tinha ele gastou em vida. Ele fez em vida. Ele compartilhou, ele repartiu, ele colocou na mesa, ele tentou de alguma forma fazer a vida de pessoas melhor. Uma das poucas alegrias que o empresário tem, no meu caso, é você ver a felicidade na vida do outro. É você ver, às vezes, uma pessoa que chega na sua empresa, não é como um estagiário, no meu caso foram muitos, e que eu vi crescer, e eu vi se tornarem profissionais, pagarem sua faculdade, comprarem o primeiro carrinho, depois comprarem a sua casa, depois se casarem, depois terem filhos, e você vê que, de alguma forma, você participou daquilo, porque foi a companhia, foi a sua capacidade de empreender, foram os negócios que você gerou, que proporcionou que aquela pessoa fosse crescendo, crescendo, crescendo e experimentasse aquelas oportunidades. Que desgraça é a gente chegar com o avanço dos nossos dias e a gente olhar para trás e ter essa sensação de que a gente correu atrás do vento. Ah, como eu encontro gente que me dá esse depoimento. Esse vazio
essa crise, esse oco, que a pessoa olha para trás e vê que não construiu absolutamente nada, e que todas as coisas que teve, que poderia ter partilhado e repartido, e ajudado a tornar a vida de muita gente mais legal, que ela não fez. Aí morre sentado num caminhão de dinheiro, que jamais usufruiu, e que poderia ter experimentado algumas oportunidades ímpar de você fazer parte da existência do outro e do sorriso do outro, mas você jamais fez isso, porque fechou o seu coração e a sua alma ao aflito e ao necessitado. Em último lugar, o sábio do Eclesiastes nos ensina que o melhor da vida está nas coisas simples. Não espere adoecer para descobrir isso. Veja aí os versos 17 e 18. Consome todos os seus dias perambulando nas trevas, sofrendo grandes desapontamentos, doenças e amarguras. E na experiência da vida descobre que o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o trabalho realizado debaixo do sol, durante os poucos anos que Deus lhe concede, porquanto essa é a sua porção e recompensa. E diz, olha, essa pessoa que vive entesourando só para si mesmo, esse que corre de um lado para o outro, angustiado, e que está sempre nessa expectativa do inusitado acontecer e a sua fortuna desaparecer, o que certamente vai acontecer é que essa pessoa vai acabar adoecendo. E ele diz aqui que ele é alvo de muitos desapontamentos, de amargura e de doenças. Você conhece gente assim? Que de tanta avareza acabou se tornando uma pessoa doente? Aquela pessoa que tem recursos e vive como miserável? Olha, eu conheço casos muito próximos de gente com muito recurso e que acabou desenhando a sua vida para viver como mendigo, para viver eternamente se queixando e para privar a sua alma de todo o bem que a vida pudesse lhe dar, porque esse apego, essa adoração à riqueza acabou produzindo essa amargura. E olha, gente que tem muito recurso acaba criando muita expectativa sobre os outros, sobretudo se ele repartir ou se ele investir esse recurso de alguma forma no outro. E olha como é terrível quando você está financiando alguém e você não fazendo isso de coração, você acaba requerendo do outro que ele pague, né, de alguma forma aquilo com os juros altíssimos. É o que o FMI está fazendo com a Grécia. Ela quer que o dinheiro seja pago, e não importa que tipo de privação e que tipo de dificuldade, que tipo de sofrimento a sociedade vai passar, não importa, contanto que os nossos cofres fiquem cheios. Eu vi um depoimento da Angela Merkel, ela dizendo assim, nós não vamos negociar não, deixa eles lá, eles em algum momento vão procurar a gente. Ou seja, é aquela estratégia de quem tem tudo, sabe que o outro está asfixiado, morrendo, e sabe, em algum momento eles vão procurar a gente. E aí, quanto mais eles demorarem, mais vantagem a gente vai ter. Quanto mais eles atrasarem, mais fácil será esmagar as pessoas. Eu não sei qual é o resultado do plebiscito, mas eu tenho uma impressão de que a população vai optar pela segurança de permanecer na União Europeia, ainda que pagando juros abusivos, do que experimentar a liberdade e sair fora desse sistema e não esmagar a população e não destruir a possibilidade de vida de muita gentezinha pequenininha, gentezinha sofrida, que são os que são mais afetados em crises desse tipo. E aí o sábio disse, olha, você fica doente, meu irmão, você fica amargurado, você acaba desenvolvendo todo tipo de angústia, de neurose, de frustração, porque a sua expectativa da vida começa a ser muito alta, porque você fica sempre investindo em coisas e você sofre muitos desapontamentos. O rico não pode perder R$1. Preste atenção, se você conhecer alguém rico, você vai ver, se ele perder R$1, ele fica doente.
Se ele por acaso se sentir lesado em alguma coisa, às vezes numa pequena monta, ele entra em depressão e fica louco, porque ele imagina que aquilo vai tirar seu tesouro, vai abalar os seus recursos. E aí o sábio conclui dizendo assim: o melhor da vida está nas coisas simples. Um pouco mais à frente aqui no capítulo 9, ele fala novamente sobre esse tema, e ele diz assim: olha, goze a vida com a mulher que você ama, esses dias da sua vida fugaz, porque isso é a única paga do seu trabalho. E aí ele diz: olha, vista-se sempre com roupas de festa, com vestes brancas, coma seu pão, beba seu vinho, porque Deus se agrada dessa forma de viver. Ele remete e ele aconselha a mim e a você simplificar a vida. Eu tenho a impressão que agora, chegando próximo aos 50 anos, você entra na última etapa, né? Já passou as 2 primeiras, e aí você entra na última etapa. E aí você fica mais velho, você não tem a resistência que você tinha antes. Ontem eu subi 7 andares de escada na casa da minha sogra, e aí eu cheguei 5 minutos depois de Gabriela, né? E Gabriela ficou rindo de mim, né? Pai, tu só chegou agora? Eu disse: só cheguei agora. E eu fiquei me lembrando que na década de 80 eu remava ali no esporte, o glorioso Esporte Clube do Recife, primeiro lugar na Série A, com perdão àqueles que não torcem pelo nosso time, remava ali no esporte e eu fazia aquelas arquibancadas. E a brincadeira, para começar, só para esquentar, a gente fazia 20 vezes, aquela brincadeirinha ali, subir e descer aquela arquibancada do esporte, só para começar. Depois tinha uma série de outros exercícios, para aí você podia ir para o barco. De fato, eu não consigo mais fazer isso, né? Em compensação, eu não tenho a cabeça que eu tinha. Então, eu fiquei mais velho, mas eu fiquei mais sábio. E agora, entrando nessa última etapa, né, dos 50, eu imagino que eu vou ter uma vida mais simples. Aliás, já há algum tempo que essa palavra vem rondando o meu coração: simplifique, simplifique, simplifique. Torne a sua vida mais simples. E Fabiana já deu um passo significativo para simplificar a vida dela, no sentido de mudar de emprego e ter um emprego hoje com uma qualidade muito maior, ainda que a remuneração não seja tão alta quanto a que era antes no mercado privado, mas com uma outra expectativa de vida. E eu pretendo, se Deus me permitir, simplificar a minha vida. Simplificar muito mais do que hoje ela é. E isso necessariamente não implica em deixar de trabalhar, não, porque eu só deixo de trabalhar no dia que morrer. Mas implica em aplicar melhor os recursos, em ter uma vida mais regrada, em fazer talvez menos coisas, e as coisas que fizer, que elas tenham mais significado, em, quem sabe, ter mais relevância na vida daqueles que estão próximos a nós. Simplifique, porque o sábio diz: olha, coma, beba. Ele não está falando de nada que se eterniza. Ele não está dizendo construa, empreenda, amealhe, guarde em tesouro. Ele está dizendo coma, beba, que são coisas do cotidiano. Ele está dizendo aproveite a vida, carpe diem, aproveite o dia, aproveite as pessoas que estão do seu lado. A gente passou um dia tão gostoso lá em Gaibu, na casa do irmão de Joana, com o Marcinho, com o Luiz, com a Eleonora, com Lalinha. Quem mais estava lá? Com o João, com a Adilson, com o Luci. Quem mais que estava lá? Com o Felipe. Foi um dia gostoso. E a gente ali na beira do mar, né, e comendo ali um ovinho de codorna, um camarãozinho, uma bistequinha que ninguém é de ferro. E tinha aquele suco de cevada que eu adoro. E aí eu botei uma foto lá no Facebook. E aí a mulher me perguntou: pastor, eu vi uma garrafa de bebida na sua mesa, aquilo é uma cerveja? Eu disse: não, aquilo é um suco de cevada, não estava bebendo. E foi um dia tão gostoso, né? A gente conversou, bateu papo, a gente riu, e ali você, não é uma coisa tão simples, não tinha nada de sofisticado, não tinha nada de muito portentoso, era coisa simples, cada um levou um pouquinho, juntou todo mundo, e a gente deu gargalhada, e a gente aproveitou o dia, e Lalinha foi para a praia, foi um feito assim, apoteótico, até foto tirou. Portanto, aproveite as coisas simples, viva de uma maneira mais simples,
Quem sabe você está vivendo nesse tempo uma crise. Quem sabe você está tendo dificuldade, quem sabe até você está desempregado. E quem sabe você está com essa angústia. Você talvez até se tornou uma pessoa com mais recursos, mas não permita que os seus recursos gerem em você uma doença. Se você tiver oportunidade, reparta. Você invista em pessoas. Você se torne participante da alegria de outros. Promova a felicidade de alguém que está junto de você. Olha, isso vai lhe fazer um bem que você não imagina. Não deixe que o seu tesouro fique dentro de um celeiro, de tal forma que você tenha a infelicidade de chegar no fim da vida e perceber que você correu atrás do vento. Ou que você tenha a tristeza de morrer sentado num caminhão de dinheiro. E isso vai ser gasto por aqueles que não têm até responsabilidade. Aliás, mais na frente aqui no Eclesiastes, ele fala dessa tragédia do homem que tinha muitas posses e deixou a sua herança para os filhos, e os filhos destruíram aquilo com uma brevidade enorme, recursos que foram guardados e produzidos uma vida inteira. Esse é o conselho desse homem velho, experiente, rodado, que pode nos ensinar coisas boas. Portanto, meu irmão, não financie a sua alma com esses juros muito altos pagos pela vida, porque certamente isso vai trazer desgosto e tristeza ao seu coração. Mas viva de forma simples e generosa, reparta com outros, seja prudente, tome decisões sábias, faça sempre a escolha do caminho da misericórdia, e você certamente será bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. E que o Senhor lhe abençoe, que você tenha um bom domingo, que você...